Sejam bem-vindos à varanda. Olá, olá. Sejam bem-vindos, Crica, Clarissa, Mia, mamãe, Weslia, olá, olá, Pedro. Sejam bem-vindos à varanda. Dia branco hoje, Márcia, tia Verinha, olá! Sejam bem-vindos à varanda. Márcia, Fabrício, olá! Olá! Que delícia ter todo mundo aqui. Olá, Alex, olá! Natasha, seja bem-vinda à varanda. Olá, tudo ótimo, excelente. Hoje a gente vai conversar sobre o ser útil. Que será que vem? Olá, Vaniele, Recife com a gente, que delícia. Rosa, Arthur, chegou o Canadá inteiro. Olá, a gente já vai começar, só dando um tempinho para as pessoas entrarem e a gente já vai conversar sobre utilidade. O ser útil. Estamos quase começando. Falta só um tiquinho de tempo e a gente já vai começar. Conversar sobre utilidade. Ah, que bom que a sua mãe está ouvindo também. Olá, Dindinha entrou. Quanto mais gente nessa rede com a gente, mais gostosa a sensação, né? Hoje a gente vai conversar. Oi, Rê, tudo bem? Deve ter gostado do gatinho lá, né? Na foto da chamada de hoje. Thalita, seja bem-vindo. Oi, Bruno. Olá. Oi, Pamela. Oi, Rodrigo. Outra Thalita. Tem duas Thalitas hoje assistindo, que delícia. Então, a gente já tá quase começando. Vai ser agora, aliás. A gente vai conversar hoje sobre o ser útil. Vocês devem ter ficado pensando, eu refleti de ontem para hoje, o que eu podia oferecer para vocês de compreensão sobre essa tal da utilidade. A gente tem ficado nas nossas casas por algum tempo maior talvez do que antes, e aí eu fiquei pensando na utilidade de alguns objetos, na utilidade de algumas coisas, e como é que eu poderia conectar isso para vocês com uma percepção de como a gente poderia melhorar a nossa utilidade, a sensação de utilidade das coisas, de utilidade de pessoas. Então vamos lá, vamos começar. Primeira parte da percepção em relação a útil é bem operacional, não é? A gente tende a pensar que é útil uma coisa que serve pra gente. A gente compra coisas que servem, a gente se aproxima de situações que a gente acha que servem. Então, a utilidade tem a ver com o quanto eu recebo desse objeto, dessa pessoa, para considerá-lo útil. E toda vez que eu tenho a expectativa de receber alguma coisa, eu também corro o risco de me frustrar, que é quando eu considero uma coisa como não útil. Então vamos lá. Ser útil é bom, claro. A gente gosta de ser percebido como útil, a gente gosta de coisas que sejam úteis, certamente. Mas eu sempre gosto de pensar nos contrários, né? Claro que o contrário de útil é não útil ou difícil de utilizar, mas se a gente pensar, também pode ser que o contrário seja uma coisa mais ligada à frustração. Aí eu ter colocado uma expectativa em cima de uma coisa e ela não ser útil de fato. Fiquei com isso na cabeça por causa da percepção de cadê a utilidade, por exemplo, disso que a gente está fazendo aqui. Será que tem uma utilidade em receber vocês aqui na varanda? E vocês estão aqui. Então, se vocês estão aqui, eu espero que vocês considerem que isso está sendo útil para vocês. Eu, da minha parte,
faço o melhor que eu posso nessa hora para ser útil. E isso não é só agora que eu tô aqui falando para vocês. Me arrumei, escolhi um vestido que eu gosto muito para estar me sentindo bem aqui nessa hora, né? Batonzinho, eu estou me arrumando para essa nossa conversa na varanda. Isso aumenta a utilidade dela? Pois é, para mim sim, porque aumenta a sensação e a percepção de carinho que eu espero que esteja chegando aí. E é nessa linha que eu queria conversar com vocês hoje. Na linha de pensar nessa utilidade. Eu preparo o cenário aqui. Eu tô sentada em cima de uma mesa, né? Eu tô na mesa, na verdade, na cadeira, né? Mas eu tô na mesa que eu preparei. Eu já tô olhando as plantinhas que eu escolhi mostrar, os objetos que eu escolhi mostrar. E cada dia, essa preparação, esse tomar cuidado com esse que vai ser um local onde eu vou falar, faz um enorme bem para mim. E aí, já que eu estou me sentindo bem, eu acho que eu tenho muito mais chance de vocês perceberem esse carinho daí. Mesmo que vocês não estejam vendo praticamente nada do que eu agora, nesse minuto, estou vendo, porque fui eu que preparei. Ontem eu assisti um filme que o que mais me chamou a atenção era uma situação difícil para uma pessoa que estava tendo que trabalhar numa situação difícil, né? Será que o filme é bonito, tem amor, ela estava precisando por um ato de bondade, enfim. A pessoa tinha que trabalhar e o que ela fez de diferencial, para mim ficou muito claro, porque eu já estava pensando nessa nossa conversa de hoje sobre utilidade, o que ela fez diferente foi arrumar. A mesinha de trabalho dela era muito mais arrumada. Ela levou uma garrafa térmica que ela ficava lá se servindo ao longo do dia, que era extenso de trabalho. Ela levou um avental para colocar. Ela chegou a colocar um quadrinho na parede só do lugarzinho onde ela estava. Pois isso fez com que o serviço dela fosse percebido de maneira melhor para as outras pessoas. Nesse cenário que a gente está muitas vezes tendo que falar através dessa telinha, que tal você se preparar desse jeito? Quando você acorda de manhã para as suas funções do dia, mas se preparando para trazer carinho e cuidado para a sua própria percepção. Eu trouxe várias coisas para compartilhar com vocês aqui. Deixa eu dar alô para todo mundo que entrou depois. Ana Bia, Yasmina, Márcia. Eu vi um monte de gente subir. Sejam bem-vindos à varanda. É uma delícia estar aqui. E a gente vai conversar sobre o ser útil. Eu posso pensar em um ser, uma pessoa que seja útil, ou posso pensar nessa sensação de utilidade que a gente tem para os outros, que a gente tem numa determinada situação. E a primeira dica que eu quero deixar é que é sempre melhor ser útil ao outro primeiro. Você sempre vai se sentir melhor numa relação, numa condição qualquer, se você conseguir pensar em você ser útil. E não exatamente no quanto que aquela pessoa ou situação podem ser úteis para você. E aí, é claro, depois a gente vai entrar na parte de objetos e compartilhar um pouco sobre coisas que são úteis e que tornam o nosso ambiente melhor. Mas onde elas se conectam, na minha sensação, é que a gente está em casa, a gente está todo mundo num ambiente de trabalho que é diferente do que a gente está acostumado a ter para a maior parte de nós. Tem gente que já trabalhava em casa, mas muitas pessoas estão agora fazendo várias coisas em casa que não faziam antes, e elas são ligadas a trabalho. Então eu estou sugerindo que para você trabalhar melhor, você já cuide com muito cuidado desse seu espacinho. Tem gente que não está cuidando porque pensa, a situação vai acabar. Mas hoje é a situação de trabalho que você tem. E estava compartilhando com vocês que o que eu tenho feito é, antes de entrar para fazer a nossa conversa, trazer para
minha mesa várias coisas que eu acho que podem ser úteis, que podem me ajudar a sentir essa sensação de carinho e de produção para poder falar bem com vocês. E eu vou sugerir, ao longo da nossa conversa, vou contar uns exemplos, viagem e tal, de situações que eu me senti útil e que eu acho que reverteram em uma enorme utilidade para mim depois, mas sem que eu estivesse esperando por isso. Então, primeira situação já é essa, uma situação de viagem que eu fiquei pensando. Quando eu estava quase entrando no mestrado, então eu já não era tão novinha assim, eu fui com 5 amigos para o Chile. A gente foi para o sul fazer um percurso que se chama Torres del Paine, que é na Patagônia. Talvez alguns de vocês tenham feito. É uma trilha que se faz de 6 dias. Tem uns abrigos espalhados no parque, mas a gente levou barraca para acampar. Nós já éramos 6 pessoas, cada um estava com uma barraca com 2, né? E você passa por geleiras, por paisagens absolutamente lindas. Uma parte de vocês sabe que eu sou mais para aventureira. Eu adoro viajar e mochila nas costas de barraca já fez bastante parte da minha vida. Então, dessa vez, o que aconteceu foi que quando a gente chegou para fazer a tal da trilha, a gente só tinha feito um dia de caminhada e teve uma nevasca grande num dos lugares que a gente precisaria passar. E esse lugar permaneceria fechado por uns 2 ou 3 dias. Os meus amigos não tinham exatamente uma pressa de voltar, porque tinham um colchão de dias lá para passar, mas eu não. Eu ia começar o mestrado, então eu tinha que voltar. E aí, a decisão ia ser abandonar ou fazer sozinha o percurso contrário. Por que o percurso contrário? Porque tinha muita coisa bonita no início do circuito e tinha muita coisa bonita no final desse circuito. Então, se eu voltasse esse dia e fosse sozinha um dia para frente e um dia para trás, eu veria pelo menos o glaciar mais importante que tinha lá. Tá bom, foi inconsequente, não se deve fazer caminhada sozinho, de jeito nenhum, ainda mais uma trilha que você não conhece, mas já passou. Então agora virou história, tem até um post no Instagram lá, um pouco antigo, tem uma geleira, se vocês tiverem curiosidade de ver, eu já tinha contado um pedacinho dessa história lá. A história que eu resolvi contar hoje, que tem a ver com utilidade, foi porque lembrem-se, eu estava sozinha, eu tinha pouca comida comigo. Não era nada, mamãe tá aí, ela possivelmente não sabe essa parte da história. Mas eu não tinha tanta comida assim comigo. Dormi num abrigo no segundo dia, que aí, né, tinha sobrado tipo uma barrinha de cereal para a viagem seguinte inteira. Eu não conheço as plantinhas da Patagônia tanto assim, né, para me alimentar no mato. Mas enfim, de noite, num albergue, tinha outras pessoas. Eu vi umas pessoas descascando umas batatas e pedi se eu podia fazer uma sopa para mim com as cascas das batatas que as pessoas estavam descascando. Tava até suculenta a casca da batata deles, né? Não tava tirada fininho. Só que, por intuição ou por vontade, eles acharam aquilo esquisito. Eu falei, olha, se vocês quiserem provar, eu posso oferecer um pouquinho para vocês provarem da minha sopa de casca de batata. Eles ficaram super curiosos, tinha sal e tinha, né, pimentinha, os temperos tinham lá na cozinha do abrigo. Mais gente foi ficando curiosa, aí já foi aparecendo casca de um outro negócio. Eu falei, não, claro que ficaria mais gostoso se eu tivesse um dente de alho. Alguém arranjou alguém que tinha um dente de alho. No final, aquilo virou um sopão com as cascas de batata, mas várias outras coisas, porque apareceu um ovo, apareceu um monte de coisa, virou um compartilhamento bem legal das pessoas que estavam no abrigo naquela noite. E ainda por cima, né, eu guardo na lembrança a minha ansiedade, né, de tomara que as pessoas gostem da sopa, né, mas a minha felicidade de que eu ia comer bem naquele dia, como virou uma partilha, a gente partilhou o pão que tinha para todo mundo, foi uma delícia. E o que permanece na memória foi as pessoas depois dizendo assim, tava gostosa, tem gosto de sopa de legume. Claro, né? Porque juntaram tantos outros legumes, casca de batata não é uma coisa que tem um gosto tão saboroso assim. Mas aquilo ficou no meu coração como um momento de porque eu ofereci. Eu sei que você vai dizer assim, não, mas você pediu a casca de batata. Pedi.
Mas eu pedi já oferecendo uma provinha para quem quisesse provar a minha sopa de casca de batata. E no final, deu certo. Então, eu escolhi contar essa história para vocês porque a gente está trocando aqui na varanda hoje sobre coisas que sejam úteis. Casca de batata não é uma coisa que as pessoas costumam usar na sua utilidade completa. Mas eu, quando compro orgânica, por exemplo, frito ela, né? Passo um olhinho assim, ó, como ela fritinha, como se ela fosse uma batatinha frita, em uma delícia. E já fica o plim-plim de que quando a gente quer fazer alguma coisa, seria muito bom que a gente fizesse para alguém alguma coisa com utilidade, sem necessariamente esperar em troca. Mas a troca tende a vir. Quando a gente espera muito do outro, a gente espera que esse outro seja útil. Em casa, pessoas no trabalho. Esperar a utilidade de alguma coisa é um pouco ruim. Eu sei que você tem que confiar na utilidade de algumas coisas, mas se você esperar dar tal coisa, dar tal pessoa, dar tal situação mais do que ela pode dar, talvez ela pudesse dar, pudesse ser útil, mas você está querendo que uma casca de batata seja a batata inteira. E aí não vai ser, mas ela terá o mérito, se você valorizar como casca de batata, de ser uma casca de batata, no melhor da potencialidade dela. Então deixa eu começar a mostrar para vocês uns objetos e a gente vai costurando com essa história do pensar em ser útil. Mas eu queria muito que vocês mantivessem vigiado de hoje para amanhã, como a gente sempre fala. Se vocês por acaso não estariam esperando excesso de utilidade de uma determinada coisa ou condição. Deixa eu usar um exemplo que eu espero que esteja bem comum na vida de vocês. A máscara, eu fiz, tcharam, uma máscara, eu fiz ontem, essa máscara com um pedaço de camisa, ó, que estava cortado já, costurei a beiradinha, os elásticos e fiz uma máscara. E estou toda feliz com a produção. Ainda fechei aqui, tá bom, mamãe, o ponto não tá perfeito, mas pelo menos fechou para não ficar abrindo. E a gente agora tem uma, tcharam, máscara que pega o rosto todo. Por que eu tô trazendo a máscara para a sensação de utilidade? Porque a essa altura do campeonato você já recebeu mensagem à beça de que de fato é útil. Não importa se é para não disseminar, não importa se é para você não pegar, importa que as estatísticas já mostram que é útil. Por que as pessoas ainda não usam? Que nem ontem, uma sensação de vergonha, uma sensação de medo, porque quando a gente bota, a gente lembra do problema? Pode ser, mas o fato é que eu queria conversar sobre a utilidade. Tinha gente que estava usando máscara, mas não estava lavando. Olha só, não adianta nada. Porque você precisa lavar e colocar na água sanitária por 10 minutinhos lá, né? Então, se você fizer essa máscara que tá todo mundo falando que é fácil com pregador de roupa que grampeador, se você tiver grampeador em casa, ela vai fazer mais rápido. Mas a hora que você botar o grampeador na água sanitária, adivinha o que vai acontecer? Vai começar a enferrujar. E aí você vai reclamar da sua pobre máscara. Então, é a história da casca da batata ou da batata inteira. Ontem estava eu costurando aqui o elástico e o outro. Para que você não grampeia? É mais fácil. Porque a gente vai lavar. E se vai precisar lavar, a gente precisa estar no limite da possibilidade, da capacidade, da perícia aqui, com ela costurada. Se der, né? Se der. Mas agora eu olho e ela não é uma máscara qualquer. É uma máscara que a Chiara cedeu o pano, que eu sentei ali e fiquei tentando costurar, que não, obviamente vai ser uma para cada um. É ou não é um objeto útil? É, eu já tinha usado máscara outras vezes, porque ambiente de avião é muito seco, e eu muitas vezes estive com uma máscara dessa
por nenhum outro motivo que não fosse proteger o nariz da secura. Então, eu uso isso de achar que eu estou com a máscara porque eu estou viajando. Eu já tinha falado pra vocês que eu tava tipo brincando de bandeirinha. Não é pra sair, não é pra sair, né? Eu escutei de algumas pessoas, não, mas se as pessoas tiverem máscara, elas vão achar que tá tudo resolvido e vão sair mais. Gente, aí é cada um com cada um, né? A gente precisa entender que não, ainda não é pra sair. Mas se você precisar, precisa ser com uma máscara e precisa lavar. Ainda na linha de viagem, eu quero mostrar pra vocês um objeto que só tem a função de ser bonitinho e trazer alegria. Que eu dei uma garimpada aqui em casa e aí, olha só, isso aqui. Vocês, por acaso, reconhecem de imediato? Isso é um realejo, só que mini, né? Então, ajuda muita gente que tem o desejo de tocar, mas não necessariamente a destreza, porque ó, vocês conseguiram ouvir o som do realejo? É muito gostoso. Você pode tocar mais rápido ou mais devagar e você faz o sonzinho sair, porque a máquina, ó, ela é assim, tem os dentinhos e quando a gente gira, ó, e eu posso tocar mais rápido. Não é lindo? Pois toda vez que eu vejo um realejo, eu fico toda feliz, toda emocionada. Eu ainda trouxe outro para mostrar para vocês, outra melodia. A Kiara tem 4 na coleçãozinha dela de realejos, que é uma metodologia, olha eu, professora, né? Tem uma canção que me traz e me remete a esse mundo das utilidades mágicas. Porque a coisa mais mágica que tem é quando a gente tem a utilidade de um objeto que é assim. Ele foi feito para encantar. E que utilidade tem um objeto de encantamento? Trazer leveza, trazer beleza. Eu pego meu pinacari, que eu já mostrei aqui para vocês, e praticamente todo dia vou eu nas janelinhas tocando meu pinacari, pois eu posso fazer a mesma coisa com o realejo. E esse realejinho aqui é de um filme, a música. Vou tentar tocar num ritmo que vocês reconheçam. Vamos ver quem sabe de qual filme eu tô falando, ó. Ah, alguém sabe qual é? Lá vem ela voando no vento. Hoje estava fácil dela chegar para ser útil para as crianças, para ser útil para uma família inteira. Aê, a Márcia foi, Mary Poppins. Lá vem a Mary Poppins, ó. Tim Tim Tiru, essa aqui é aquela música que eles cantavam, lembra? Lembra da super bolsa da Mary Poppins? Que você podia pedir o que você quisesse lá? O pessoal do Harry Potter pode ser a Sala Precisa, se preferir, como referência. Mas isso é o suprassumo da utilidade, não é não? Quem chegou aqui agora, a gente está falando sobre o ser útil. O que é útil? Útil é uma coisa que faz a gente feliz? É. Ser útil faz a gente feliz. Toda vez que a gente pode ser útil,
a gente vai ter felicidade. Mas uma maneira de aumentar a percepção de utilidade que as coisas têm pra gente é a gente tentar esperar das coisas e das pessoas e das situações o que essas coisas e situações podem dar pra gente. Então, a minha grande sugestão hoje para vocês é dupla. A primeira parte dela é que vocês arrumem o cenário de vocês, o escritório de trabalho de vocês hoje, que vai ser dentro das suas casas, com coisas que sejam úteis para vocês, úteis para trazer carinho, úteis para você cuidar desse seu dia de trabalho, porque isso vai transparecer no seu dia de trabalho como um todo. E a segunda dica é que vocês repensem a utilidade que vocês têm dos objetos que têm e tentem esperar dos objetos, das pessoas, né? Monitorem se não é você que está com excesso de esperança ou de expectativa em cima de um objeto em particular. Eu já adianto que o tema de amanhã vai ser criatividade, porque eu quero mostrar para vocês umas transformações de objetos que eu fiz aqui em casa para eles serem muito úteis nesse momento de quarentena. Isso eu prometo para amanhã. Hoje a gente segue conversando sobre essa utilidade e eu queria mostrar utilidades diferentes, bem prática, como a da máscara, com o carinho que eu fiz, bem lúdica e a coisa mais fofa do mundo, como a dos realejos que eu trouxe para mostrar para vocês. Trouxe também um quadrinho que guarda um reuso em si, né? Olha, isso é um taco daqueles antigos que a pessoa fez de quadrinho. Não é lindo? Pois esse quadrinho eu vejo todo dia e penso que delícia é abrir essa janela, que delícia seria abrir esse dia para um momento ensolarado, para um momento de plantas, que são coisas que eu gosto muito. Então, pessoal, cadê aquele objeto, cadê aquela coisa gostosa que você vai usar para trazer essa utilidade da beleza, da leveza para perto do seu dia? Vocês sabem que a gente já está quase acabando, mas eu ainda tenho duas coisas que eu gostaria de mostrar que tem relação com utilidade. Uma, vai nessa linha dos jogos e brincadeiras. Eu fiz a live lá com a Márcia Pena sobre jogos e brincadeiras e mostrei para as pessoas o meu junta-toco. Fiquei com vontade de mostrar para vocês também, porque é uma das coisas que eu amo brincar, eu tenho há muito tempo. E veio num saquinho assim, ó, se chama junta-toco e é um monte de material de demolição que eles tiveram a criatividade de fazer furinhos com os mais diversos tipos de madeira, ó, são madeiras diferentes, ó, eu tinha mostrado lá, eu gosto, lindo, acho lindo esse aqui, porque ele manteve a estrutura tronco dele, ó, e eles fazem furinhos aleatoriamente, e o joguinho vem com uns palitinhos. Isso é uma maneira muito legal e lúdica. E eu percebi nesses dias aqui em casa a quantidade de coisa lúdica que eu tenho. Eu tenho muita coisa mesmo que me traz carinho, que me remete a essas coisas leves. Acho que ajuda. Olha, eu tentei reproduzir um que o Léo e o Dani fizeram a última vez que eles estiveram aqui em casa, que a gente ficou brincando disso. Porque tava só o carrinho, né? Ó, o brinquedo vem com umas rodinhas. Desmontei tudo. Veio com umas rodinhas. Aí ele pegou isso e falou assim, agora é um barco. Achei o máximo, por que não, né? Um barco com rodas seria útil pra caramba no nosso dia a dia. Então, cadê seu barco com rodas aí no seu escritório? Cadê o que você consegue ver uma utilidade onde antes você não via? Como sempre, a gente vai mostrar a planta, né? E se hoje é dia de mostrar planta útil, eu vou trazer uma que muita gente sabe que é útil, né? Meu pezinho de manjericão. Ó, vocês podem imaginar o cheiro, né?
Oh, planta gostosa. Oh, meu Deus, né? Manjericão é uma planta que tem muita utilidade para o paladar, certamente, mas para muitas outras coisas. E vocês já sabem, porque eu mostrei em episódio anterior, que se você colher o manjericão, um galinho, você deixa as folhinhas de cima que elas vão brotar, ó, e criar raiz. E aí você enfia de novo na terrinha, ó, eu tô prestes a fazer isso com esse lado da terrinha do manjericão que tá vazio. Eu vou pegar essas mudinhas e enfiar aqui, para ele ficar cada vez mais bonito e sempre gordinho e recheado assim. E essa ideia de olhar a raiz das plantas é uma que me traz muita coisa gostosa e energia também. Então, eu trouxe outra guerreira das plantas, que é essa aqui. Muitos de vocês devem ter nos seus condomínios, se vocês estão em apartamento. Isso aqui é valente toda a vida. Se você pegar uma folhinha, só uma, e colocar a raizinha na água, ela vai brotar. E olha, essa minha tá numa garrafinha plástica mesmo, ó, que eu achei que tinha um formato um pouco mais bonito, porque ela mora no meu banheiro. E aí eu prefiro que não seja de vidro para não correr o risco de quebrar. E eu acho linda essa transparência de olhar as raízes da planta também. Prova pra gente que cada parte da planta tem a sua utilidade. Se a natureza pode ser tão generosa assim, tem pouca coisa tão generosa quanto a árvore para mim. A árvore dá sombra, a árvore dá o alento para a visão, a árvore dá lugar para muitos seres e animais diferentes, a árvore dá ar puro pra gente. Tem muitas coisas muito gostosas. Então eu vou me despedir de vocês. Já acabou a conversa de hoje, mas convidando vocês para amanhã voltarem aqui, que a gente vai conversar sobre criatividade. Eu vou mostrar para vocês alguns objetos, algumas coisas que eu levo para a vida, como se fosse um kit MacGyver para viajar, uma maneira de fazer uma prateleira com a minha caixa de lápis, que eu consigo até colocar meu computador em cima. Então, super obrigado pelo papo de hoje. Foi uma delícia, delícia, delícia. Já falei, tá lá na bio o link para todas as lives que já passaram, que eu tô colocando lá no YouTube. Adoro estar aqui com vocês. Até amanhã!